Nós estamos neste lugar reunidos porque nós temos conhecido o amor do Senhor. Nós estamos neste lugar porque nós temos entendido a graça, temos recebido graça do Senhor. Se estamos aqui ministrando, é pela graça, pelo favor do Senhor que nos tem permitido ser instrumentos de sua glória na terra. Não é mérito humano, é simplesmente bondade e misericórdia do Senhor. Eu fiquei pensando sobre o tema verdadeiramente livres e me passou tantas coisas na mente. Interessante porque quando a gente vai passando pela Bíblia, a gente vai vendo que homens e mulheres tiveram um encontro profundo com o Senhor que transformaram sua forma de ser, de pensar, de agir, de falar, acionar, reacionar. A Bíblia, ela é a verdade de Deus, imutável. Você, quando transita pela Bíblia, pela palavra você sabe onde Deus esteve, pela palavra você sabe com quem Deus esteve, aonde Deus esteve. Porque a verdade fala onde Deus esteve. Mas quando você transita pela palavra, você também, da verdade, você consegue transitar pela revelação, onde Deus está e onde Deus estará. Isso é tremendo, porque é a palavra em ação. E quando nós vamos transitando na palavra, ela vai nos edificando. Existe uma tríade que o apóstolo Paulo menciona lá em 1 Coríntios, capítulo... 1 Coríntios, a partir do 12, 13, 14, quando ele está falando sobre o Espírito, ele fala sobre que a palavra ela é uma tríade, que ela nos edifica, que ela nos exorta e que ela nos consola. Isso é a palavra do Senhor. E a finalidade dessa tríade, digamos assim, é para que o nosso cristianismo cumpra o seu propósito através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo na terra. Mas não é só isso. Essa tríade também visa, digamos assim, que nós, homens e mulheres que estamos aqui, que sejamos pessoas íntegras nessa sociedade. Que possamos ser pessoas de caráter em meio a uma conjuntura de fatores, situações que demandam tantas coisas, e a gente vê tantas situações decadentes do ser humano. A igreja, ela precisa ter este entendimento. Falando a Ilã, estou dizendo a igreja de Jesus, ter esse entendimento de que se Deus é misericordioso, nós somos os braços misericordiosos de Deus na terra. E isso vai passando pelo nosso coração, porque Paulo escreveu aos Coríntios, sim, primeira carta de Paulo aos Coríntios 11:1, ele fala para nós sermos imitadores dele como ele estava sendo de Cristo. E é exatamente isso, é que nós possamos um olhar para o outro e ver aquilo que cada um está construindo, permitir que a palavra nos transforme e pelo testemunho de cada um que possamos ir caminhando até que cheguemos à estatura de varão perfeito, como Paulo fala aos Efésios. A Bíblia fala lá em Filipenses 1:6 que aquele que começou a obra, ele vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. E, portanto, congressos como esse que nós estamos aqui contribuem justamente para uma libertação de mente, para uma transformação de mente. Congressos como esses faz com que nós provemos algo novo da parte do Senhor, para que recebamos algo novo da parte do Senhor, né? Para que possamos viver uma renovação de mente, por que não dizer um aprofundamento na compreensão da vontade de Deus, que nos leve ao entendimento daquilo que Ele quer em nós e através de nós. A Igreja de Cristo, ao longo da história, ela passou por momentos extremamente desafiadores, irmãos. Ela passou por momentos muito cruciais e ela se manteve de pé. A igreja, ela segue firme e forte. Eu tenho entendido pela palavra que tudo isso teve um propósito, que foi gerar crescimento, amadurecimento, entendimento na igreja aqui na terra. E você faz parte da igreja. A igreja vitoriosa de Jesus, quem pode dizer amém? É verdade que a escuridão tem se acumulado no mundo, mas é verdade também que a luz do Evangelho tem se intensificado, proporcionalmente e num nível muito maior, porque a luz se sobrepõe às trevas. Nós precisamos entender que todo desafio da nossa fé é permitido por Deus, porque visa fortalecer essa própria fé.
Então, quando eu e você passamos por situações de dificuldades, isso tem propósito também. Deus não criou você para deixar você náufrago no oceano da sua vida. Salomão, quando ele está ali, tanto escrevendo Provérbios, quando ele está também em Eclesiastes, ele deixa tantas coisas acerca do propósito, para que entendamos que tudo tem um propósito debaixo do céu. O fato de você estar aqui é um propósito de Deus para você, sabia? Quem pode dizer amém? Então, provações sempre vêm com a finalidade de fortalecer a gente. Deus também tem propósito nisso. E nós não podemos mais encarar momentos como estes que nós estamos aqui simplesmente como um evento a mais na nossa agenda ministerial. Eu sempre costumo dizer isso, porque evento é evento, vai passar. Daqui a pouco virá outro evento, e não é desmerecendo o evento, viu? Não é isso. Eu estou dizendo que quando o Celso, acredito que com seu staff, junto com os pastores, tiveram um entendimento desse tema, é mais do que um evento, né, Celso? Eu penso que nós devemos fazer é encarar esse ajuntamento como nós estamos aqui, como uma porta de entrada para um processo que nos levará a uma transformação tremenda, de modo que possamos viver isso aqui, uma verdade na nossa liberdade. E o que eu quero dizer é que os nossos eventos, embora carreguem, repito, o nome de evento, né? Repito, não há nenhum problema com isso, por favor, irmãos. Mas não pode ser encarado só como um evento, mas tem que ser encarado como uma convocação do Espírito Santo. Momentos como estes são convocações do Eterno para nós. São convocações para que possamos prestar atenção naquilo que está sendo pregado, naquilo que está sendo dito, porque o Espírito Santo está nos dando uma grande oportunidade de nós recebermos ministração da palavra. A questão não é o que você está recebendo desde ontem na pessoa do pastor André, e hoje na pessoa do pastor Josué. A questão é o que você vai fazer com tudo isso quando isso terminar. Vai ser o mesmo? Vai acionar um ponto de um start novo na sua vida? É isso que precisa ser levado em conta, porque a palavra é como um despertador. Ela nos chacoalha do nosso berço esplêndido, né? Ela nos tira dos cobertores quentinhos do conformismo, da comodidade, e nos leva realmente à nossa ação como igreja de Jesus na terra. Portanto, meus irmãos, eu tenho estado em muitos lugares falando sobre adoração, e quando nós falamos de adoração, porque o congresso é de adoração, nós temos falado ou temos tido em mente que se trata de um relacionamento com Deus, se trata de vida com Deus, se trata não só, ainda a gente tem aquela ideia de que louvor é cantar 2 músicas rápidas e adoração é cantar 2 músicas lentas. E não é isso. Quando nós falamos de louvor e adoração, nós estamos falando de Salmo 115 com a junção de Efésios 4:12. Salmo 115 diz, 115:1 diz: não a nós, mas a seu nome seja dada a glória. Então se trata de exaltação. E Efésios 4:12 fala que a igreja se move, os ministérios se movem para a edificação do corpo. Então essa é a função que nós carregamos como ministros: glorificar a Deus e edificar uma igreja, para que juntos possamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Como foi cantado aqui, o Senhor voltará. Ninguém vai falar amém? O Senhor voltará. Então, a verdadeira liberdade, ela vai partir de um coração totalmente rendido a Deus. E para vivermos verdadeiramente livres, a gente deve primeiro reconhecer que liberdade não é apenas a ausência de amarras. Liberdade ou verdadeiramente livre é você ter o entendimento de que você tem um propósito. Não está falando de coisas que você já venceu, ou de coisas que ainda você está lutando. Todos nós temos áreas deficitárias que precisamos combater diariamente na nossa alma, as mazelas do coração. Mas se fala muitas vezes, quando se fala de verdadeiramente livres, talvez há pessoas que não estão verdadeiramente livres, não por causa disso, talvez porque não conseguem atinar, não conseguem enxergar, não conseguem ver um propósito, não conseguem olhar adiante, não conseguem carregar dentro de si uma coisa que é um alvo. E pastor Reinaldo, eu não sei se o pastor vai concordar comigo, Rodolfo, mas
Me chama muito a atenção esses homens bombas lá do Oriente Médio. Eles têm uma causa e por ela eles morrem. E nós? E nós, como igreja? Claro que pela causa da humanidade, Cristo já morreu por ela, viu, pastor? Não precisa se arrebentar para morrer pela igreja, porque Jesus já morreu por ela. Mas eu estou dizendo, e a causa? É a nossa causa que nós arduamente estamos nela. Tem gente que fala assim, estou cansado da obra de Deus ou de fazer a obra de Deus. Para. Em vez de fazer a obra de Deus, que tal fazer a obra com Deus? Porque a obra é dele, não é sua. Fazer a obra de Deus não vai dar certo. O Jim Carrey tentou fazer lá com aquele filme lá do Todo-Poderoso, nem ele conseguiu, nem Hollywood deu conta do recado. Você também não vai dar. Então faça a obra com Deus. Faça seu ministério com Deus. Você deve estar pensando, nossa, o pastor está pregando, não vai ler nenhum versículo? Vou. Provérbios 4, 23. Pode abrir. A tua Bíblia em Provérbios 4, 23, ou o teu celular, o aplicativo do teu celular. Porque a palavra do Senhor fala sobre tudo que se deve guardar. Guarde o coração, porque dele procedem as fontes, ou há versões que diz as saídas da vida, ou tudo aquilo que comporta o teu pensamento. Esse é o texto base para essa mensagem. Quero falar de um coração que almeja ser verdadeiramente livre. Então veja, quando nós falamos então de adoração, partindo de um ponto de uma ótica bíblica, naturalmente a gente passa por uma coisa chamada entrega. A adoração ela culmina numa coisa chamada entrega. É interessante isso, mas toda adoração ela é precedida por um outro motor propulsor, ou pelo melhor dos motores, que é o motor propulsor principal, que é o amor. E não é aquele amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Foi uma piada. Não é esse amor. É o amor sacrificial, é o amor que demanda uma entrega. É o amor que gera no coração o desejo de fazer algo, por uma simples razão. Amor que não se demonstra é inútil, não serve para nada. Então esse é o amor que nós precisamos entender, que vai gerar adoração. E a adoração é uma coisa que a gente precisa entender, que vai gerar uma entrega. Quando você fala de entrega, vai se notar primeiro se você está sendo adorador. Quando se fala de adorador, vai se notar primeiro se você e eu estamos sendo amantes, amorosos de Deus, ou amamos a Deus. Quando você diz eu amo a Deus, o que vai legitimar se isso é verdade ou não, é a sua adoração. Quando eu falo de adoração, eu falo de relacionamento, de intimidade com Deus. Quando você fala que é adorador, o que vai realmente justificar se é ou não, é o seu grau de entrega. A qualidade da entrega daquilo que você faz para Deus. Aí você vai caminhando e vai vendo pela palavra, por exemplo, graus de entrega. Quem lembra de Caim e Abel? Foi a qualidade da entrega que realmente determinou quem viveria, quem viveu e quem não viveu, né? Porque o outro se aportou lá de uma inveja lá e tirou a vida do irmão. Quando você passa pela palavra, você vê também Davi lá em Samuel, quando ele tem uma praga sobre a terra, ele vai lá em Araúna e compra uma terra, compra os bois e tal. Aí ele fala, não entregarei uma oferta ao meu Deus que não me custe nada. É a qualidade da oferta. Entregarei algo que me custe sim. Não é custar de dinheiro, é o quanto te custa aqui dentro do teu coração. E porque a entrega e a adoração caminham juntos. Por quê? Porque ambas partem deste ponto crucial chamado amor. E quando eu falo de amor, eu estou me referindo, repito, a algo que vai gerar uma entrega, não é? Que vai gerar uma ação do nosso coração. Isso está na Bíblia? Tá, porque o primeiro a nos dar este plano de ação foi o próprio Deus. Quem aqui lembra de João 3,16? É de cor, hein? Escola bíblica. Porque Deus amou, note, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira é que Ele amou, se relacionou conosco e fez uma entrega. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E deu o Filho. Logo, o que se espera de nós? Não é? O que se espera de nós é que Deus amou, se relacionou e entregou,
quando eu digo que amo a Deus, eu me relaciono com Ele, logo gera também em mim entregas, gera também em mim desejo de entregar. E aí eu vou avaliando a minha qualidade da entrega, porque uma coisa que eu tenho aprendido é que a verdadeira liberdade é vista ou entendida no ato de uma entrega que podemos fazer a Deus acerca daquilo que temos e somos. E se trata então de algo que parte do coração, ou de corações generosos, por isso que Provérbios 4:23. Corações que são deliberados, isentos de ressalvas, corações doadores, de alguém ou de pessoas que foram livres de certas ataduras e agora podem expressar o que sente de forma natural e não por obrigação. Agora, quando uma pessoa vive sob a influência do pecado, da carne, de emoções mal resolvidas, é bem provável que essa pessoa ela esteja no mínimo longe da liberdade que Cristo prescreveu e entregou para nós. Neste caso, abrir o coração para Deus é importante. E a abertura do nosso coração é uma coisa que se faz diariamente. A entrega do coração é algo, porque todo dia nós precisamos lutar contra os senhores que tentam nos governar, sim ou não? Há senhores que tentam nos governar diariamente. Se eu pudesse, irmãos, se eu pudesse, não, eu posso. Eu aceitaria Jesus todo dia, e você? Todo dia. Uma vez uma mulher falou para mim: eu estou brigada com Deus, pastor, o que você acha disso? Eu falei: o mundo quer te matar, o diabo te levar para o inferno, o único que pode resolver o teu problema, você brigou com ele? Não. Entenda, reconhecer que Ele é o único Senhor, merecedor de toda a honra, como nós cantamos aqui. Ele é digno de tudo, digno de toda a honra. Então a chave para viver uma verdadeira vida livre em Deus é você sondar o teu coração, por isso que cantamos aqui, sondar o teu coração diário, para ver a quantas anda esse coração, como está o teu coração. Agora, falar do coração é importante. O salmista Davi, lá no Salmo 51:10, ele fala do coração de uma forma tremenda, daqui a pouco eu passo por ele. Mas o Salomão no 4:23, quando ele fala disso, né, ele nos traz uma consciência sobre os cuidados que nós precisamos ter acerca daquilo que nós somos, para que nós mesmos possamos ter uma cura no nosso coração e ser uma bênção nessa sociedade, sobretudo para Deus. Portanto, irmãos, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, verdadeiramente livre vai passar pela localidade do seu coração, o que você já entregou ou não entregou, o que realmente ainda tem aí aquilo que prende você a determinados pensamentos, a determinadas flagelos, a determinados fracassos, a um montão de coisas. Passar pelo coração, porque toda mudança na vida de uma pessoa sempre é iniciada de dentro para fora. Ou seja, ela será uma pessoa livre em Jesus e não mais meramente religiosa. Ser livre, então, irmãos, é fazer o que é certo, e nem sempre será fazer aquilo que você quer. É fazer o que é certo, e fazer o que é certo não é fácil. Às vezes a gente é meio que movido a pular uma cerquinha ali no imposto e algumas coisas assim. A gente é ou não é diariamente confrontado com isso? Irmão. Não, o que tem? A minha avó já partiu para o Senhor e falava: o que tem? Está levando um monte de gente para o inferno. O que tem? Tá, o que tem? É tão sério isso, porque o salmista, a irmã abriu lendo o Salmo 24, que se você pegar os dois e colocar em paralelo, o Salmo 15, a partir do verso 1, ele trata com um pouco mais de detalhe, da mesma forma que a irmã leu do Salmo 24, que essa é a geração que o Pai está buscando, uma geração que busca a face dele. Aí o que o salmista fala? Quando eu digo ser livre é fazer o que é certo e nem sempre é fazer o que nós queremos, o que o salmista nos dá uma ideia para que a gente possa entender? O que é fazer o que é certo e nem sempre fazer o que você quer? Porque nem sempre tem coisas que eu quero que eu não posso. Sim ou não? Não dá.
Mas agora, o que é certo precisa ser feito, você gostando ou não gostando. É igual o perdão. Todo mundo fala que tem que perdoar, né? Até que chega a vez dele. Então veja, Salmo 15:1 diz assim: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Note, uma coisa é acessar e outra coisa é permanecer. Aí responde, tá, quem que pode? Aí ele responde: quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Eu estou usando a nova versão transformadora, NVT, de Salmo 15:1 até o 5. Quem despreza os que têm conduta reprovável, quem despreza é no sentido de não aceitar, porque, mas a gente tem que amar. Claro, irmão, mas amor corrige, o que não corrige é a omissão. Pode glorificar Jesus, Ele está aqui. E honra os que temem o Senhor e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Sou eu que estou falando, não é a Bíblia. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente, quem age assim jamais será abalado. Então a pregação do Evangelho é crucial, porque a mensagem de Cristo é levada até os ouvidos. E quem que leva dos ouvidos para o coração? O Espírito Santo, porque João 16:8, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então veja, quando Ele leva para o coração, aí começa a haver uma liberdade, as cadeias vão caindo, as coisas vão caindo, a gente vai começando a entender, as escamas vão sendo tiradas. E aí a gente vai, uau, por que eu não tinha pensado nisso antes? Né? Então, quando nós falamos a verdadeira liberdade em Cristo, irmãos, é entender que nós fomos libertos do passado, que nos foi dado um propósito para o nosso coração, e também que nós podemos ser renovados cada vez que nós buscamos ao Senhor. Então, quando nós entregamos nossas vidas a Ele, confiamos na graça dEle, nós encontramos a paz que nós tanto almejamos. E por que isso passa pelo coração? A verdadeira liberdade, ou verdadeiramente livre, vai passar pelo coração. O coração está aqui. Por que passa pelo coração? Porque o coração é a sede dos sentimentos do homem. O coração é a base da razão e da vontade. A nossa vida reflete o que está no nosso coração. Se o nosso coração estiver sob cuidados necessários, as chances de nós sermos bem-sucedidos serão amplas. Por que passa pelo coração? Porque é do coração que emanam os projetos, os sonhos, ideias, sentimentos de cada pessoa. Porque se estamos num congresso de adoração, porque a adoração será uma manifestação do coração, isto é, a boca vai falar daquilo que há, os dedos vão tocar daquilo que há, os pés vão dançar daquilo que há no coração. O coração. Se o nosso coração não está bem, não é? A gente vai acabar não agindo bem. O fato é que com ele nós dizemos coisas, com o coração nós decidimos questões, com ele nós obedecemos e até mesmo somos rebeldes. Com Ele nós adoramos, louvamos, com Ele também nós murmuramos. É com o coração. E é interessante isso. Você quer não louvar, murmure. Quer desadorar, murmure, reclame. Nós fomos programados, projetados, criados para adorar. Quando é que nós não temos o papel de adoração? Quando nós não intensificamos e nem reconhecemos e nem damos a honra e a glória que é devido, e passamos o quê? A não mais canalizar e a canalizar isso para alguma coisa. E acredite, irmão, se você não adorar a Deus, você vai acabar encontrando um substituto, nem que seja você mesmo, mas vai. Por isso que você vê arrogantes por aí.
É autoadoradores. Arrogante é isso, é um autoadorador. Ele se acha tão dono de tudo que não precisa de ninguém. E o que ele é? Ele se autoadora, se acha o máximo. Só que só não pode esquecer que Deus costuma bater esse tipo de gente. Que é a Bíblia que diz isso. Sou eu. E a questão é tão séria. Cristo está aqui, irmãos. Eu sinto a presença dele. E a coisa é tão séria porque Salmos 22:3 diz o quê? Que ele habita onde? No meio dos louvores do seu povo. Tá, então nós já temos endereço para onde Deus habita. No meio da onde? Se Deus habita no meio dos louvores, então quem que habita na murmuração? O Bill Johnson da Bethel Church fala que murmurar nada mais é do que você ouvir o que o diabo está falando e reproduzir com seus lábios. É ele que está falando. Mas eu concordo com ele. Então o coração, ele é o centro do controle da nossa vida. E quase sempre nós atuamos em coordenação com o que fala o nosso coração. Por isso que para Deus não importa tanto as aparências. Lembra de Samuel lá na casa do Jessé? Para ungir Davi? Tampouco o Senhor se impressiona com a quantidade de conhecimento que alguém possui. Por quê? Porque antes de tudo ele vai valorizar um coração que é humilde, simples, sincero e quebrantado. Isso é sinal de verdadeiramente livres. É algo que a gente não pode esquecer, que o nosso coração também se cansa, sim ou não, irmãos? O nosso coração se esgota, se machuca, chora, se desilude, se desmotiva, se apaixona, ama, não é correspondido. Guardar o coração, como Salomão está dizendo sobre tudo que você deve guardar, é um desafio para todos nós hoje, principalmente num tempo em que o cristianismo está sendo testado em alto grau. Alto grau. Olha só os assuntos que pairam as redes sociais, de descabelar. Então guardar o coração é a gente olhar e começar a fazer determinadas perguntas. Eu já me fiz essas perguntas. Um dia eu perguntei, será que um dia eu serei um grande pregador? Já perguntei isso para mim. Tem algum pecado nisso? Não. A gente pergunta isso. Será que um dia eu serei um grande líder? Será que um dia eu serei um grande músico igual o Celso? Será que um dia eu serei um grande chefe de família, um grande profissional, né? Será que um dia eu vou ser um grande ser humano com bons resultados naquilo que eu me propus fazer? Que tal nós também perguntarmos? Será que um dia eu também terei um grande coração? Um coração que seja firme, inabalável, um coração que siga firme, né, diante de cenários e eventualidades. Porque, irmãos, se o coração é grande, se o coração é firme, nenhuma ingratidão o machucará. Se o coração é grande e é firme, nenhuma espera o cansará. Se o coração é grande e firme, uma afronta não o atingirá. Se o coração é grande, uma mágoa não irá sobreviver. Se o coração é grande, o ressentimento não vai permanecer. Então, num coração grande, ou num coração que seja guardado, protegido, não é? Que não se permite ser abalado por notícias ruins. Já recebi tantas notícias ruins e tive que guardar meu coração. Um dia eu recebi uma notícia que eu estaria com câncer e metástase. Não é fácil receber uma notícia dessa. E eu olhei para o médico e falei para ele assim, olha, eu preciso falar com o chefe da equipe. Aí ele falou para mim, mas eu sou o chefe da equipe. Eu falei, não. O chefe se chama Dr. Rafa. Foram 16 dias angustiantes, repetindo todos os exames, para ele juntar ele mais 2 médicos, me levar numa sala e dizer assim, eu não sei o que aconteceu com os primeiros exames em detrimento aos segundos, mas você não tem nenhuma espinha inflamada. Eu falei, eu sei. Quando o Rafa pega o plantão,
Quando o Rafá entra em ação, então está aí algo que eu e você podemos almejar: um grande e saudável coração. Que tal, irmãos? É fácil? Não, não é. Mas eu acho que não é impossível, porque senão só o nosso amigo Salomão não teria dito para a gente guardar o coração. Eu tento guardar meu coração por uma razão: não é seguro andar por mim, por isso que eu tenho que depender de Deus. É seguro andar por você mesmo? Você tem coragem disso? Não. Eu não tenho coragem. Aí a gente vai caminhando, a gente vai vendo que o autor de Provérbios 4 também deve ter passado aí pela prova de ter que guardar o coração. Um dia eu ouvi minha pastora, a pastora Flávia, né, esposa do pastor Tiago, lá da Semear e Colher. Aliás, está tendo aniversário desse final de semana lá, por isso que minha esposa não veio. Ela está lá, com o pessoal da dança lá. Ela disse um dia assim: talvez o grande desafio na tua vida não seja discernir a vontade de Deus para você. Porque não será discernir, porque pela palavra a gente já sabe qual é a vontade. Não precisa discernir, porque a gente já sabe. Ela é boa, ela é perfeita, é agradável. Talvez o desafio é você discernir a tua vontade e controlar a tua própria, o coração. Agora, a palavra aqui para mim, para você, ela nos traz uma raiz hebraica chamada nassar, que quer dizer guardar. Quando você vai para a palavra e você vê sobre tudo que se deve guardar, está dizendo: é entregar o coração, é proteger o coração, é manter, é obedecer, é vigiar, é preservar. É tudo isso. Porque se eu fui verdadeiramente livre, a questão é que eu já fui, já sou. Eu preciso manutenir, eu preciso manter isso. Esse é o desafio, irmãos. E isso passa, por isso que o Celso e a equipe falaram: no congresso de adoração será esse tema, porque adoração é exatamente relacionamento com Deus. Quem aqui já leu na Bíblia que o véu se rasgou na morte de Jesus? Por quê? Para que, como diz o Asaf Borba, o véu que separava não separa mais, é isso que ele canta naquela canção. Então o véu não separa. Não se relacionar com Deus é você pegar uma linha com agulha e costurar o véu de novo e dizer: isso não serviu para mim. O que eu quero aqui trazer para você, mas para mim também, é que eu preciso manter o meu coração firme. Firme. Eu tenho visto pessoas abandonando Jesus por nada. Por nada. Então vou embora dessa igreja porque esse lugar não tem amor. Ai, irmão, como dizia meus tios, né, tudo italianada lá, que raiva que dá. Mas dá uma raiva, eu ouvi estou indo embora, vou embora da Ilã, porque esse lugar não tem amor, o louvor não tem unção. Ah, irmão, vai embora não? Antes de ensinar para a igreja, tá, como que faz para ter amor? Como que faz para ter unção? Porque quem diagnostica uma coisa é porque sabe como fazer. Agora veja, a verdade de Deus é o que deve estar no nosso coração. Então, o que é guardar o coração? Guardar o coração é não deixar o mal entrar. Guardar o coração é guardar sua essência. Ah, eu quero excelência. Ótimo, mas sem perder a essência. Guardar o coração é não desistir de fazer o melhor, ainda que o melhor não seja o bastante para os outros. Mas sendo para você, segue. Guardar o coração é ter a consciência limpa. Eu fiz, fui lá, estou tranquilo. Guardar o coração é semear o amor, ainda que o solo pareça seco. Guardar o coração, irmãos, é ter a palavra branda que acalma o furor e não gasolina para jogar no meio da fogueira. Guardar o coração é não se deixar abater, é não se perder quando tudo parece perdido, é não desistir dos sonhos, dos planos, mesmo que o mundo esteja numa crise. Guardar o coração é não ser precipício na vida de ninguém, mas ser uma ponte que liga essa pessoa a Deus. Guardar o coração é fazer com que seus projetos produzam transformação e deixem legado.
Guardar o coração é saber que nós temos a Jesus Cristo morando aqui dentro, fiel, inabalável, que nos fez verdadeiramente livres. Agora, quando a Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, é exatamente isso. Ele procura corações disponíveis. Eu tenho falado assim: Senhor, quantas vezes o Senhor já passou por mim e não me achou? Se o Pai procura adoradores, quantas vezes já passou por você e não te viu? Porque talvez o nosso coração não estava disponível para Ele. Estava disponível para preocupação, estava disponível para o Instagram, estava disponível para o Facebook, estava disponível para fofoca, estava disponível para jantar o pastor sem chamar o pastor para jantar junto. Ninguém vai falar, fala a Deus? O negócio é sério, porque corações disponíveis. Tanto que lá no Salmo 89 ele fala: achei Davi, porque ele procurou. Se procurou, ele achou. Sabe o que eu tenho falado? Se você quiser concordar comigo, então seremos dois. E o que dois concordar na terra ou ligar na terra, é ligado no céu. Eu sempre falo: Senhor, se depender de mim, o Senhor não precisa procurar mais. Eis-me aqui, Senhor. Acha eu também, Pai. Feche os teus olhos onde você está. Fala: Senhor, me ache também. Me ache também. Volte a me chamar. Volte a me procurar. Guardar o coração é você conservar ele na retidão. Guardar o coração é você entender que as tuas pernas te levarão para onde o teu coração estiver inclinado. A pergunta que eu faço para cada um que está aqui essa noite: para onde o teu coração está inclinado? Porque se o teu coração estiver inclinado para trair, as tuas pernas te levarão para traição. Se o teu coração estiver inclinado para falar mal de alguém, as tuas pernas te levarão para falar mal de alguém, com a tua boca, obviamente. Se o teu coração estiver inclinado para mentir, as tuas pernas te levarão para mentir. Mas se estiver inclinado para a verdade, te levarão para a verdade. Se o coração estiver inclinado para o mundo, te levará para o mundo. Mas se estiver inclinado para o altar, então para onde o meu e o seu coração está inclinado? Sabe por quê, irmãos? A queda espiritual nunca é um ato instantâneo e imediato. Não é. Mas o que é? Um processo que envolve negligências repetidas. Negligências. E essas negligências inocentes em alguns momentos, como eu disse aqui: imagina, que tem. Se a gente não tratar disso, vai nos derrubar. Ou vão nos derrubar. Negligências. Então, um adolescente da minha igreja um dia me procurou estava envolvido com pornografia. E eu falei para ele: olha, confesse uma tentação para você não ter que confessar uma queda. Me liga. Aí estabelecemos lá. Ele era da célula da nossa pastora. Pastor, você é do louvor aí, ele quer entrar no louvor, então já vai cuidando desde agora. E começamos um tratamento com ele. Toda vez que tiver vontade, o que cair, me liga. Ô pastor, então, todo envergonhado. Não fica com vergonha não. Eu tive um mentor na minha vida chamado Massal Sugihara, da Adoração de Oradores. O Massal um dia falou para mim: Josué, se você não tem vergonha de pecar, então você não tem que ter vergonha de confessar também. Amém ou ai, amém? E aí ele agora está no louvor, porque ele começou a falar: estou vencendo, pastor, venci. Dá lá umas deslizadas lá e a gente... Mas está firme. Está firme. Agora, irmãos, quando você fala de verdades, de liberdade no Senhor, Moisés, para poder libertar o povo, lembra? Faraó fala assim: Moisés, é você. Não, mas eu não posso, porque eu não falo, porque não sei o que. Moisés, vamos fazer o seguinte: você está com o coração tudo cheio de bagunça aí, bota a mão aqui no coração. Aí botou a mão, lembra? Quando ele tirou, estava leprada, estava com a lepra. Aí, bota a mão de novo, botou de novo. Tira, quando tirou estava normal. Porque não dá para a gente trabalhar para Deus sem tirarmos a lepra do nosso coração.
para que possamos manter essa qualidade de verdadeiramente livres, livre das amarras, dos atados. Porque tem uns irmãos que estão presos em umas coisas aí, viu? Não é que não, mas pô, aqui também. Eu sou crente, mas minha mão não é. Quem já, não minta que Jesus está aqui. Quem já falou isso alguma vez na vida? Eu já. Levanta a mão em nome de Jesus, porque não é possível. Pode levantar mais, pode tirar selfie, anjo. Então veja, esse negócio de crente Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Parou, irmão. A cruz colocou um antes e um depois no ser. Parou. Agora é tempo do quê? De nós buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar, de invocar enquanto está perto. Por essa razão, comece por fim. Meu Deus, eu acho. Comece por fim. Eu quero orar por você. É tão sério que Deus sempre nos instruiu na palavra para que nós guardemos o nosso coração. Hebreus 4,12 fala: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que espada alguma de dois gumes, ela tem o poder de separar a alma do espírito, a junta das medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha, Deus nos dando orientação sobre protegermos o nosso coração pela palavra de Deus. Outra coisa, Provérbios 22:11, ele fala: o que ama a pureza e tem graça na hora de falar, né? O que ama a pureza do coração, melhor, e tem graça na hora de falar, se torna amigo do rei. Jó capítulo 8, 5, 6 e 7 fala: mas se buscarmos a Deus e ao Todo-Poderoso pedimos misericórdia, se formos puro e reto, não está especificando, mas se entende que é de coração. Aí ele diz: ele despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua casa. Aí o 7 diz: o teu primeiro estado não irá se comparar com o último, porque o último vai crescer sobremaneira. Mas quando isso vai acontecer? Se eu buscar a Deus e ao Todo-Poderoso eu pedir misericórdia, se eu buscar ser puro e reto de coração. 1 Timóteo 1,5, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma consciência de uma fé que não é fingida. Paulo também escrevendo 2ª carta a Timóteo 2,22, ele fala: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Salmo 119:9, com o que o jovem vai purificar o seu coração? Observando a palavra. E o 11 é a escola dominical, Salmo 119:11, escondi a tua palavra, onde? Para quê? Ai meu Deus, desculpa irmã, quase arrebentei o microfone aqui. Para o quê? Porque qualquer outra coisa que você ocultar ou esconder no coração que não seja a palavra, você corre o risco de pecar. Agora veja, Mateus, o Senhor também fala, em Mateus 6:21, pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o quê? Jeremias 17:9 fala que enganou seu coração, ele é desesperadamente corrupto. Salmista, Salmos 19:14 fala: as palavras dos lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, Deus meu, Rei meu. Mateus 15:19, Jesus fala que do coração originam os maus desígnios. E também, lá em Lucas 6:45, ele fala que a boca fala daquilo que está no coração. Na era digital, os dedos teclam aquilo que está no coração. Irmãos, o que está dentro do seu coração? O que ainda não deixa você totalmente, verdadeiramente livre? Eu estava com 2 pastores indo para Campinas pela manhã para visitar uma família de pastores que vieram da Bahia para um tratamento na Unicamp da sua filha. E nós fomos exatamente falando sobre isso. São tantas coisas que permeiam nossa alma, são tantas coisas que permeiam nossa vida. E muitas vezes a gente esquece que o poder da vida e da morte está onde? Na boca, na língua. Há tantas coisas que nós precisamos confrontar. A gente vê a impressionante influência do coração nas nossas decisões, irmãos. Quem aqui já tomou uma decisão de cabeça quente sabe do que eu estou falando?
A gente toma decisões equivocadas, a gente diz coisas ruins porque o nosso coração está necessitando de cuidados. A gente confia tanto no nosso coração, só que a gente acaba baixando a guarda do discernimento. É interessante isso, porque Eclesiastes capítulo 8, 5 fala que o coração do sábio conhece o tempo e o modo, quando e como. Essa noite o Senhor está dizendo assim: olha, eu quero te dar alguns conselhos, você aceita? O Senhor está dizendo essa noite. Ele está dizendo assim: olha, não se preocupe com aquilo que você não entende na Bíblia ainda. Preocupe-se com aquilo que você já sabe e não está fazendo. Coração. Conselho número 2: não importa as habilidades que você tenha, tudo isso vai cair por terra se o seu caráter, isso é, se o seu coração for duvidoso. Conselho número 3: os homens aplaudem talentos, mas Deus aplaude caráter. Conselho número 4: Deus quer fazer um montão de coisa por meio da sua vida, desde que você não fique com a fama. Conselho número 5: você não tem o direito de ficar magoado com ninguém. Ninguém. Uma pessoa mandou um áudio para mim de 12 minutos, primeiro, 4 minutos segundo, 3 minutos terceiro, me arrebentando. E uma pessoa perguntou: caramba, como ele te ofendeu? Porque a ofensa tem 2 caminhos: ou eu pego, ou eu rechaço, ou eu rejeito. Ele pode até ter tentado, mas a ofensa eu não peguei. Eu rejeitei, não quero isso. Eu não sou nada disso que ele falou. Por uma simples razão: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é para mim. Entristece, claro que entristece. Mas irmãos, termino. O salmista fala assim, lá no Salmo 37, 4, 5: entrega teu caminho, é o coração, confia nele, e o mais Ele fará. Aí ele fala assim: deleita-te no Senhor teu Deus. Ou há uma versão que diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o quê? Pois é, agrada-te. O que é agrada-te? É fazer Deus ficar feliz com você. Eclesiastes capítulo 2, 26 fala assim. Dá para colocar Eclesiastes 2, 26, quem está na Bíblia aí para mim? Por favor. Eu acho que a corrigida fiel é a melhor para a versão que eu quero. Mas enquanto ela está colocando, está dizendo assim o texto. Vou repetir, o Salmos 37 fala: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí Eclesiastes 2:26 fala, olha lá, ó, porque o homem que é bom diante dele, Deus dá o quê? Sabedoria, conhecimento e alegria. Tem uma versão que fala prosperidade. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Mas tem uma outra versão que fala assim: o homem que agrada ao Senhor, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador Ele dá trabalho para que ajunte, amontoe e entregue na mão daquele que agrada. É a Bíblia que está dizendo, sou eu. Aí a pergunta que eu devo fazer é: e nós? Estamos agradando ou desagradando? Vamos orar, irmãos. Você já é livre. Mas essa noite Deus está fazendo uma sondagem de coração aqui. Quem gostaria de levantar do seu lugar e vir se ajoelhar aqui, se render, entregar o seu coração para Ele e falar: Pai, meu coração está zoado hoje, ó. Eu já tenho um valente. Bom se todos viessem, mas não estou falando para você aceitar Jesus, não. Estou falando para você que é crente mesmo. Não é para aceitar, não é para os crentão mesmo que está aqui. É para nós mesmo. Eu estou falando para você sair e ajoelhar, irmão. A não ser que você não consiga por alguma situação, não tem problema, por favor. Vamos cantar, Celso?